Fala Brasil, mais um domingo invadindo a sua sala, o seu quarto. Aliás, eu vou fazer uma enquete. Onde você assiste o podcast? Não sei, mas eu sei que se eu estou aí, é porque com certeza eu estou transformando a sua saúde e a sua mente em qualquer que seja o assunto. E hoje, especificamente, eu tô muito feliz, eu tô muito em casa, eu tô muito animada e vocês já vão saber o porquê. O que que eu mais gosto de falar nessa vida, gente? O quê? Emagrecimento. Vocês me veem lá no Instagram falar o tempo todo. Às vezes eu falo pro paciente, ó, pro meu convidado aqui, não tem nada a ver, eu tô lá falando de emagrecimento, né? Então é por isso que eu consegui trazer aqui ele que conhece tudo de emagrecimento. Com certeza, você ou alguém da sua família já passou por ele, já passou nas mãos dele, já teve lá uma receita dele. Pode procurar aí que você conhece. Quem está aqui com a gente hoje? Ele, doutor Augusto Lira. Olá, Seja muito bem-vindo, doutor. obrigado. Muito obrigada por aceitar o convite. Imagina, Fiquei prazer foi sabendo meu. que é o primeiro podcast que ele vem, É o gente. primeiro. Primeiro. Uhum, Primeiro de muitos, hein? Quero com mais vezes certeza. aqui. Vamos sim. Então, doutor, fala um pouquinho pra gente sobre a sua especialidade, sobre esse mundo de emagrecimento. Quantos anos aí? Nossa, peraí. 26 anos, né? 26 Então, tem anos. 26 anos que eu trabalho com emagrecimento. Desde que eu me formei, no ano seguinte, eu já entrei na residência especializada em cirurgia de obesidade. Na época, no Brasil, era a única que tinha, né? A gente fazia na Beneficência Portuguesa, lá com o Dr. Arthur Garrido, né? Que foi meu chefe, meu professor, meu primeiro professor É disso. qualquer um, né, gente? Não é Qualquer qualquer um. um não, rapaz, é conhecido. Ele é. E aí fiquei nessa equipe lá por 7 anos, né? E depois de lá mudei para Campinas, a convite também de um outro grande cirurgião aqui, Dr. Pareja, da Unicamp. Trabalhei com ele uns 2 anos. Conheci Indaiatuba, na época para dar plantão, né? Todo mundo que sai mudado para algum canto vai atrás de plantão. E aos poucos fui mudando para cá, né? Mudando para cá, consegui montar meu consultório, né? E nesse tempo, a gente percebe que o tratamento da obesidade vem evoluindo e vem mudando, Sim. né? Ah, o que antes era simplesmente cirúrgico e a gente tinha uma briga entre o cirurgião e o endocrinologista, nutricionista, né? Uma briga feia, né? Aos poucos as especialidades foram se juntando e hoje a gente está conseguindo resultados muito bons, né, em equipe para tratamento tanto clínico quanto cirúrgico. Hoje os remédios estão entrando, né? E a gente vai entrar por esse caminho aí, né? Nossa, muito legal isso. E eu devo te falar, né, que assim, o meu projeto ainda de vida ainda é fazer medicina e ir para a parte da endócrina, porque a parte Bacana. hormonal eu gosto muito, assim. Sim, E casar os tratamentos realmente foi uma coisa que mudou. Porque eu acredito que a nutricionista, antigamente, a bariátrica era algo assim, não podia nem se não tocar. podia nem falar. Podia É nem falar. Hoje já não, né? sim, Hoje nós sabemos ali que existem casos, sim, né, que não vai ter como fugir daquilo. o que a gente vê, né? Como eu falei, tinha essa briga, né? Entre o tratamento cirúrgico e o tratamento clínico. Porque, na verdade, os dois estavam certos, eu falo. O endócrino, ele achava que o cirurgião mutilava o paciente, causava uma doença pior e tal. E o cirurgião achava que o endócrino e a equipe clínica não conseguia tratar o obeso do jeito que ele precisava. Eu Sim. falo, os dois estavam certos, né? Mas mudou Porque, também a forma de fazer a cirurgia, o procedimento sim, mudou sim, muito, né? mudou. Então, as cirurgias eram muito mais agressivas, né? Até porque a medicina estava evoluindo, de verdade. Parece muito tempo, mas não é. 20 e poucos anos a medicina evoluiu demais. Então, o próprio cirurgião, ele estava experimentando, né? No mundo inteiro, as cirurgias eram experimentais. Um tentava uma coisa, outro tentava outra, fazia uma técnica, fazia outra, até que a coisa foi se afunilando, a gente entendendo o que funcionava de verdade e o que não fazia mal para o paciente, né? Porque tem muita coisa que fez muito mal. E hoje, o que o doutor pode falar pra gente, né? Lembrando, tá, gente? Eu gosto sempre de ressaltar isso quando nós falamos em saúde.
Falei, inclusive, no episódio anterior com a doutora Nathalie sobre pele. Nós somos individualizados, Sim. somos um ser único, então não é para todos. Mas hoje, no geral, qual é o menos agressivo, mais indicado, mais seguro? Vamos falar o seguinte, tudo evoluiu, certo? Então, Sim, a cirurgia evoluiu, os materiais evoluíram, o centro cirúrgico evoluiu. Então, pensando em segurança, hoje as cirurgias, independente da técnica, elas são extremamente seguras, tá? As cirurgias são feitas por videolaparoscopia ou por robótica, né, em alguns casos, e as técnicas estão bem definidas. Então, oficialmente, existem duas técnicas aprovadas pelo Conselho Federal, né, que é o bypass gástrico ou o sleeve gástrico, tá? A diferença entre as duas é o seguinte: o sleeve é uma cirurgia que só corta o estômago, né? A gente usa um grampeador, nas duas cirurgias se usa grampeador, para que a gente faça um estômago menor, no caso do sleeve. No caso do bypass, além de fazer essa diminuição do estômago, a gente vai fazer um bypass, um atalho na comida. A comida vai pular um pedaço de intestino, né? Não é retirado nada de dentro da barriga, que é uma dúvida comum dos pacientes também, né? Se retira no sleeve, mas no bypass não. E são essas duas técnicas que a gente trabalha até hoje, né? Pensando metabolicamente, o bypass é superior ao sleeve. Tá? Porque até agora, quando entraram os remédios mais novos, né? Os tratamentos são baseados em tratamento hormonal, né? Os sim, tratamentos são hormônios. E o bypass causa uma alteração hormonal, causa uma alteração metabólica que favorece o tratamento da obesidade e das comorbidades, né? sim. Principalmente do diabetes, que é o que é tratado mais rápido, né? E, na sequência, as outras que vêm junto com a obesidade, hipertensão, e outras doenças graves, né? Então, o bypass é o mais indicado hoje em dia. Eu assim, né, lógico, na minha opinião e pelo que eu vejo também, eu gosto muito do bypass há muito tempo já, né, desde que a gente começou a se unir, assim, esse trabalho. E aí falando da parte do que é novo hoje, né, dos Tá. emagrecedores, né, Sim. como é que foi, esse receber essa primeira informação? Porque, assim, o que que acontece com a gente da área da saúde de emagrecer, eu acho que o doutor também passa por isso. Primeiro existe o receber a informação, Sim. porque quando a Uhum. gente recebe essa informação, o Instagram já mostrou e tá todo mundo usando deliberadamente, Sim. né. Às vezes é uma coisa que sim, vai causar um benefício, mas da forma que tá sendo aplicado, não. Sim. Uhum. Então como foi receber isso? É, o Os que eu monjaros? o que eu vejo é o seguinte: o Monjaro chegou agora, mas esses remédios já estão sendo desenvolvidos há muito tempo. Sim, Então, eles começaram há anos, no Saxenda, no Victoza, são remédios mais antigos, mas que funcionavam, tá? Dentro da possibilidade deles, eles funcionavam para tratamento de diabetes e os pacientes tinham o efeito colateral que era o emagrecimento, sim, tá? Aos poucos, as empresas foram tentando acertar o alvo, né? Então, começou nesses remédios mais antigos, evoluiu para a semaglutida, que é o Ozempic, né? Que já foi um boom, um boom, certo? né, o Ozempic foi um E trampolim, né. foi, então, e eu brinco com isso há muitos anos. Eu falo que a cirurgia de bariátrica ia chacoalhar quando alguém inventasse um omeprazol da obesidade, né? Que eu falo assim, a medicina dá uns saltos de vez em quando. E um dos saltos foi o omeprazol, né? O omeprazol foi inventado há 30 e poucos anos e as cirurgias de úlcera acabaram, Sim, né? Como muito cirurgião viveu operando úlcera. E eu falava, o dia que encontrarem um remédio que consiga tratar a obesidade desse jeito, a cirurgia vai diminuir, né? E é isso que está acontecendo hoje. Os remédios estão chegando cada vez mais perto, mas a obesidade é uma doença multifatorial. Então a gente não vai ter um remédio com que trata todo mundo. Como você falou, as pessoas são diferentes, né? Os tratamentos têm que ser individualizados. Mas hoje eles estão chegando cada vez mais perto. E o que eu vejo é que essa evolução ela foi sendo recebida aos poucos pelos profissionais também. Então, no começo, como tudo, a gente fica com o pé atrás, né? sim, Sem sim. saber se realmente aquilo vai funcionar ou se é só propaganda, né? E a gente fica esperando os efeitos colaterais já, né? Porque todo medicamento no começo é bom. Depois ele começa a mostrar o que acontece a longo prazo, né? Esses remédios são assim. Agora, esses remédios com base hormonal, eles são todos derivados da cirurgia bariátrica. Porque isso começou lá atrás, quando começaram a fazer as cirurgias e viram que os pacientes diabéticos, principalmente,
eles melhoravam. A gente não fala em cura, a gente fala em remissão, mas a gente tinha remissão total do diabetes com menos de um mês de cirurgia. E aí os cientistas foram pesquisar o que estava acontecendo, porque o cirurgião era só físico. A gente tirava uma coisa do lugar, colocava em outra e via que funcionava. O que que alterava? É, mas o que que foi, né? Será que é só a comida? Então é só dar comida líquida para o paciente que ele vai melhorar? Sim. E não era isso. E aí foram procurando encontrar os hormônios, certo? E foram dando nomes para esses hormônios, GLP-1, GLP-2, GIP, grelina, etc, né? E foram tentando sintetizar esses hormônios e colocar dentro de um frasco, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com a insulina, né? Então, um Sim. belo dia, alguém descobriu um negócio que curava o diabético, pelo menos não deixava ele morrer. Controlava, né? Exatamente. E os remédios estão nesse caminho, né? Então, eu já venho estudando isso há muito tempo, essa questão dos medicamentos, então para mim não foi um baque, sabe? Eu já vinha fazendo uma migração de tratamento. Então, indicando pacientes cirúrgicos, né, como a maioria vem me procurar para operar, mas pegando aquele paciente que a gente via que tinha potencial de tratamento clínico, indicando o tratamento clínico para ele, pelo menos inicialmente, né? E a nutrologia, que o doutor, né, falou que também é Sim. especializado, veio antes ou depois disso tudo, desse boom dos emagrecedores? Veio durante, digamos, faz 2 a 3 anos que eu me interessei em fazer nutrologia, foi quando a gente resolveu montar um instituto, né? Eu já vinha com o sonho de montar o meu local de tratamento, para a gente ter a equipe toda integrada, e eu via que faltava alguém que soubesse suplementar o paciente bariátrico inicialmente. E eu falava, eu até brinquei uma época, eu falei, eu não tenho o sonho de ser nutrólogo, eu queria saber nutrologia para poder discutir, conversar com a nutricionista, coisas que a medicina não mostra pra gente, né? Sim, Então, o cirurgião principalmente, né? Ele não tem contato com a parte nutricional, é sim. muito superficial, né? Então, eu já vim me interessando com isso faz tempo. E aí resolvi fazer a nutrologia e isso agregou demais no meu tratamento, né? Então, hoje eu consigo entender a parte nutricional e eu falo, eu não sei como é que eu tratava o paciente antes sem saber isso, né? A suplementação é um pilar, né, de algumas nutricionistas. No meu caso, eu uso Sim, muito, porque eu trabalho muito com estímulo. Então, se você diminuir uma produção, você precisa colocar. Se tá faltando, dá pra gente repor. sim, Então, a suplementação, ela vem assim como eu acho que ela encaixa o tratamento, né? Ela fecha, ela sela sim, o tratamento. Então, se é bariátrico, ela sela. Se é emagrecimento, ela sela. Se é ganhar músculo, ela sela. sim. Então, é muito, muito legal. E muito legal também essa questão do instituto, né? De ter esse olhar para ter dar todo esse suporte para o paciente ali. Sim. É o que a gente fala sobre medicina integrativa, né? Então, a medicina integrativa, o que que é? Não é uma especialidade, é um jeito de cuidar do paciente, né? Então, Do o paciente se sentir médico acolhido, né? o médico pode ser de qualquer especialidade, ele tem a especialidade dele, mas ele não fica tratando só aquele ponto, né? Então, eu não sou especialista em dedo, né? Sim, Então, não tem como eu tratar esse dedo se eu não tratar o corpo da pessoa, né? Isso é sim. medicina integrativa, né? Você não olha só para um local, você mexe em tudo. E a suplementação, eu falo que como você falou, é um dos pilares do tratamento de qualquer pessoa. Não é só para quem está doente, tá? Sim, Então, eu comento com meus pacientes que são 3 pilares principais, né? O primeiro é a alimentação, sempre. Então, uma boa alimentação, eu falo comida de verdade, né? Comer o melhor possível no dia a dia, porque a gente não é santo, todo mundo escapa, come uma bobagem uma vez ou outra, mas isso não pode ser a rotina, senão vai dar errado, né? O segundo pilar é o exercício físico, né? Então, a gente não foi feito para ficar parado, né? O ser humano foi feito para se movimentar. E se você não faz exercício físico hoje, você vai ter todos os problemas de quem ficou parado, sim, né? O menor deles é perder massa muscular, vamos falar assim. Você vai ter inúmeras doenças só por estar imobilizado, né? sim. E o terceiro é a suplementação. Você come o melhor possível,
faz exercício físico, uma rotina de exercício que não precisa virar triatleta, né? Mas você tem que ter uma Não rotina. precisa ser que nem eu, gente, porque eles Sim, falam que eu sou a louca do exercício, tá. mas eu gosto muito de treinar. Tem dia que eu treino 3 vezes no dia. Nossa senhora. Mas é porque, assim, eu Sim, gosto muito de academia. Vocês gostam de academia, gente? Eu só eu gosto muito, porque eu acho que, assim, a gente tá falando de corpo, mas não é só corpo. sim, Inclusive, a gente tá falando de doenças, de comorbidades que diminuíram com a bariátrica e depois com os emagrecedores. Mas também houve a diminuição, de casos, por exemplo, de depressão, sim. né, de problemas emocionais. A depressão, hoje se sabe que não é da cabeça, né? Vamos pensar Sim, assim, é né? voltamos Não na é, palavra a pessoa não multifatorial. inventa isso dele, Sim, né? Então, a depressão é um problema físico, né? Uma deficiência de neurotransmissor em algumas pessoas, e que o exercício físico é indispensável no tratamento, né? Então, durante o exercício, você produz hormônios de bem-estar, né? Você produz substâncias que auxiliam no tratamento da depressão. E, além disso, o exercício físico socializa. A pessoa sai de casa, sim, ela vê gente, e ela vê gente animada, né? Ela não vai para academia, na academia não tem ninguém triste chorando. exatamente, ninguém vai Você correr triste. não, você chega lá, pode chegar triste, mas depois o ambiente te contagia, A e isso é música, ótimo. né, é a ambiência. O ambiente de equipe, de gente junto, né. Então, inclusive para quem tem quadros graves de depressão, a gente indica que faça exercícios em grupo, né, que tenha mais pessoas se animando, né, ou que você tenha um personal realmente de perto te orientando o tratamento para que você tenha, rotina de treino, né. Então esses 3 pilares são os principais do tratamento de qualquer pessoa, não só da obesidade em si. Então, a suplementação, ela vem melhorando cada vez mais, né. Então, há pouco tempo eu escutei de um paciente que passou com outro colega e que falou: "Olha, não precisa tomar esse monte de whey protein não, porque isso é moda, isso é bobagem, porque antigamente não tinha whey protein". Eu falei: não tinha, mas a gente tinha um monte de gente desnutrida. Então, antigamente também não tinha antibiótico, não tinha celular, né. Então as coisas evoluíram, vamos usar o que a gente tem. É Sim, lógico que, como você falou, o uso desenfreado e sem orientação vai fazer mal, né. Então tem a parte comercial, né, as empresas querem vender. Então sim. você tem que filtrar até onde o paciente precisa realmente E daquilo, tem né. a rotulagem também, que é importante. Não é Sim. qualquer whey, não é às vezes eu vendo suplemento lá no meu consultório e, obviamente, ele não é um dos mais baratos, Uhum. né. E eu escuto às vezes: "Ah, mas eu vi lá 29,90 um ômega". Eu falo: "Mas você me explica Calma aí, né. como é que um ômega custa 29,90? Me explica". Sim, não bate a conta, Não né. bate, Para você entendeu? ter um substrato de qualidade, ele é caro, né. Lógico, tem wheys que são extremamente caros, o paciente não precisa ter o mais caro, nem sempre. A gente tem que entender a necessidade dele. Então, vamos pensar em públicos diferentes. Eu brinco assim, o meninão que está na academia, molecão novo, ele quer ganhar massa muscular e ele precisa de um aporte melhor de proteína, por exemplo. Para ele, talvez um whey concentrado seja ok. Se ele não tiver nenhum desconforto com proteína de leite, Sim, para ele tá legal. Ele não precisa pagar muito caro num whey, certo? Para um paciente que quer emagrecer, o whey concentrado não é muito ideal, digamos, porque ele vai ter uma concentração maior de gordura, de carboidrato. Tem alguns que têm açúcar adicionado, e se você tem sim. que ler o rótulo, como você falou, né? Então você vai pagar um pouco mais caro, né? Agora, tem uns muito caros, e aí só quem realmente consegue bancar, mas eles são mais gostosos, o problema é esse, né. É. O mais gostoso é sempre o mais caro, a gente tem um Mas mau gosto hoje danado. mas hoje, a indústria ela tá eu acho que, assim, ela tá conseguindo chegar num denominador comum de custo e benefício, Sim, sim, né, eu vejo isso. Claro que, assim, eu tento trabalhar com essa parte de custo e benefício, porque é importante, né, acessibilidade, sim. né, quando você vai atender um paciente, Dá você opções, você né. tem que ter um olhar geral ali, né, e Sim, a acessibilidade é um desses olhares é. ali, né. Então não adianta a gente passar uma coisa extremamente cara para uma pessoa que não vai conseguir manter, né. Então a gente tem que passar algo que ele consiga seguir, né, e as empresas estão se adaptando, como você falou, né, Sim, tanto sim. nos sabores, né. Então nessa última feira de nutrição que teve agora na Natural Trek. Ai, eu não consegui ir. Então, eu sapiei o que teve também, porque eu não fui, mas a gente vê o que com os fabricantes, que eles estão se adaptando no sabor, trazendo coisas sem gosto, para
que os pacientes consigam tomar, trazendo suplementação de proteína salgada, E isso né? que eu ia falar, gente, como assim o mercado ele tá investindo em opções proteicas. Sim, porque é maravilhoso, né? Então, você consegue que o paciente faça uma nutrição de qualidade e, como você falou, as opções vão aumentando, o preço vai baixando, né? E todo mundo acaba tendo acesso, né? Muito legal, mas eu também queria falar, e queria que o doutor, falasse sobre o assunto. Nós estamos falando de emagrecimento, de saúde, né, mas existe o outro lado, né, que são os excessos dessa busca para emagrecimento, para Hum, dessa busca, porque daí já não entra mais na parte saúde, sim, entra no excesso e distorção de imagem. sim. Como que é isso, lá para o doutor? Tá. Como eu falei, o meu foco inicial era a cirurgia bariátrica. Então, dificilmente chegava alguém que não tinha uma obesidade grave, né? Então, os pacientes procuravam para cirurgia. Então, eram os pacientes muito grandes e, às vezes, nem tão grandes, mas muito doentes, né? Que já procuravam com doença associada e tal. Hoje, com o acesso cada vez mais fácil aos medicamentos, vem procurando pacientes que estão acima do peso, mas que não são extremamente obesos para uso de medicamento. Legal. O que eu vejo com os remédios é que a gente tem, vários jeitos de usar, tá? E todos eles são ok desde que faça direito. Então, a gente tem o paciente que é geneticamente obeso, né? O cara que sempre foi acima do peso, desde criança, muitas vezes a mãe já se descabelava, dava comida light para o menino e ele continuava ganhando peso. Então, a gente sabe hoje que tem alterações genéticas que causam essas engordas absurdas até em Sim. bebê, né? Eh, Tem aquela pessoa que era magra e engordou. Então Uhum. ela tinha uma vida razoável e alguma coisa aconteceu na vida dela, desandou, tanto fisicamente, psicologicamente, alguma coisa aconteceu que ela engordou demais, né. Então são 2 pessoas diferentes, uma é geneticamente obesa, a outra engordou mais por efeito do ambiente, Do tá. ambiente? A gente pode usar remédio para um e para outro, né, sabendo a limitação do medicamento. Então o paciente que é muito grande, obeso, ele vai precisar de um medicamento contínuo. Ele tem uma deficiência de produção hormonal, e isso não vai desaparecer usando Monjaro por 6 meses, Sim. né. Talvez esse paciente precise usar medicamento pela vida toda, né, algum remédio. Pode não ser o Monjaro, daqui a pouco vão inventar outras coisas melhores, né, orais, com efeito mais ou em chip, alguma coisa vai ser usada. Eh, a gente pode usar para o paciente que engordou e que vem procurando ajuda. Então, para esse paciente, talvez ele use por alguns meses ou um ano, e a gente vai conseguir tirar esse medicamento depois, contanto que ele mude o estilo de vida dele. Porque, lembrando, não é milagre. Se ele não tiver aquele tripé do tratamento, o resultado vai ser ruim a longo prazo. Tá? E a gente pode usar medicamentos também para um paciente operado de obesidade há muitos anos, que, vamos dizer, antigamente se falou, oxa, perdeu a bariátrica, né? Não, ele reengordou, porque ele não mudou de estilo de vida, e se ele busca ajuda, a gente hoje consegue medicar essa pessoa e orientar a mudança de estilo de vida e ele vai retomar a vida dele, né? O grande problema nosso hoje está sendo o tráfico do remédio, né? Então, esse acesso desenfreado a medicamentos que a gente nem sabe de onde vem é perigosíssimo. Então, hoje todo mundo vende remédio. O pessoal vende remédio no grupo do condomínio, vende remédio na manicure, vende. Fala, gente, que loucura é essa? Na época do Covid, ninguém queria tomar a vacina porque não sabia de onde vinha. Exatamente. Agora, você tem um remédio que você não sabe onde é feito e todo dia aparece na televisão a manipulação em garagem E as pessoas e as pessoas continuam. compram numa loucura total, não sabem nem o que estão aplicando, né? Eh, Aí quem é pior? Vamos dizer assim, o paciente que tem um problema de obesidade, às vezes ele está desesperado e ele não tem dinheiro, às vezes porque os remédios são caros e ele fica sem saber o que fazer. Ele pode cair numa dessa, né? Ah, vou comprar remédio ali mesmo e aplicar do jeito que me falarem que é, entro aqui no chat, procuro e aplico, né? Então, eu acho assim, se você foi lá no Paraguai, comprou teu remédio e você quer usar. Tá bom, tá errado, mas é você. Tá? Agora, pior Propagar isso? é eu trazer e vender para você sem saber se você pode usar. Primeiro, eu não sei o que eu estou vendendo, né?
porque aquilo foi comprado de algum jeito lá. E é como você falou do ômega 3, né? Gente, essa conta não bate, o medicamento para ser produzido é extremamente caro. Como é que pode ser um preço tão barato uma coisa, né? Feita com rigor, né? Estéril. Sim, não tem Não tem como. Não como. tem Aí, como. fora isso, o transporte, né? Então, esses medicamentos, na maioria deles, são feitos para ser refrigerados, né? Então, quando ele é bem feito, ok, vamos dizer que o que tem naquele frasquinho é realmente a substância que está escrito no rótulo, ele tem que ser refrigerado até ser entregue para a pessoa. E eles vêm desse jeito que a gente vê no jornal todo dia, né? De qualquer E jeito. É aí, gente, você perigosíssimo. tem que tomar um cuidado, porque daí entra até pessoas assim que não precisam desse medicamento e estão botando toda a sua expectativa ali, Sim, né? Não precisa, é 3, 4 quilos às vezes, né? E isso aí, aparece. Então, as pessoas estão usando desenfreadas, como eu estou falando. Gente que realmente não quer mudar de estilo de vida, não quer fazer nada para melhorar, e ele vem procurando o medicamento. E o pior, esse paciente não procura o médico. Ele obviamente não que não, procura, né? porque ele Malemar sabe, eu. porque ele sabe que ele não vai sair dali com uma receita, né? Sim, sim, Então, ele não vai na nutricionista, ele não vai no médico, ele compra o remédio e usa. E isso vai causar problemas graves que a gente já conhece da bariátrica, sim. né? As distorções de imagem, os transtornos alimentares, né? Então, bulimia, anorexia, que são gravíssimos, né? Podem matar realmente. Sim. E se a pessoa não for tratada da parte psicológica, ela vai se dar mal. E os remédios vão causar isso, né? É, Desnutrições graves, né? desnutrição. Eu falo, a reengorda é o menor dos problemas, digamos, né? É um problema grave, mas é o menor deles. Sarcopenia grave, né? Sarcopenia é quando a gente perde função muscular a ponto de atrapalhar as atividades do dia a dia, né? É o que acontece, por exemplo, com o idoso, né? Que fica muito tempo E acamado e tal. com o uso de Monjaro descontrolado, sem acompanhamento. Sim, porque é uma desnutrição. O Monjaro, o que as pessoas têm que entender é que vamos falar do Monjaro, É, é uma bariátrica, sim, é uma cirurgia bariátrica. A bariátrica faz você produzir o hormônio dentro do seu intestino. Então, você produz esses hormônios que hoje estão nos frasquinhos, tá? O que está acontecendo é que você está injetando o hormônio. Então, o efeito do remédio é o mesmo da bariátrica. Então, o tratamento tem que ser o mesmo. E então olha que quem vai agressivo, usar, né. Se esse é o mesmo que o da bariátrica, quer dizer que é a mesma coisa de você, por exemplo, cortar um pedaço do seu intestino do seu estômago. Olha como a informação é muito maior. é muito parecido. Então, a única coisa que tem de diferente é que na bariátrica, como a gente desvia um pedaço do intestino, o paciente deixa de absorver uma parte de vitaminas, né? Mas o restante é igual, o efeito metabólico é o mesmo. Então, o paciente vai ficar sem fome, né? E vai acelerar a perda de gordura visceral, né? O uso do medicamento vai fazer isso. Só que uma pessoa sem fome, sem orientação, ela faz uma desnutrição grave, Sim, né? Ela não suplementa, né? Primeiro, ela começa a usar o remédio, ela nem sabe como é que estão as vitaminas dela antes, né? Como é sim. que ela está de potência muscular e de quantidade de massa muscular antes da cirurgia ou do uso do remédio. E ele começa a usar e começa a emagrecer. Super legal. Só E que aí fica legal, fica legal. uma delícia, né? Corpinho bacana, tal. E a balança. Só que ele não tá vendo que ele tá perdendo, por exemplo, tá perdendo gordura, com certeza, mas ele tá perdendo massa muscular e potência muscular, que é mais grave. Isso vai causar um problemão lá na frente. E depois não se reconhece mais no espelho também, porque daí mexe com a parte facial, né, Os distúrbios de imagem, de né? imagem. Isso a gente já conhece da bariátrica. Tanto que quando o paciente vai ser operado de bariátrica, eu falo que o profissional mais importante é o psicólogo. Não é o cirurgião, não é nutricionista, é o psicólogo. Porque esse paciente, se ele tiver um bom acompanhamento psicológico, ele vai conseguir fazer o tratamento para o resto da vida, né? Sim. Ele vai conseguir fazer o que a nutricionista está orientando, ele vai conseguir fazer o que o médico orienta, né? Agora, se ele não tiver um bom psicólogo acompanhando ele, ele vai se dar mal lá na frente. E muitas vezes o paciente não dá moral para isso, né? Ele acha que, como eu já escutei no consultório, não, eu não vou na psicóloga, eu vou pagar para ficar conversando.
Ai, eu pago, porque eu adoro ir na psicóloga. Se eu pudesse, eu tinha umas 2, 3. Mas eles falam isso, a psicóloga quer morrer, né? Sim, sim. Nossa, gente, a pessoa não entendeu nada E do que você vocês não falou. sabem quanto é libertador você fazer terapia, viu, gente? Porque você tá lá, a pessoa não te conhece, As conversa pessoas com... brincam que você faz terapia por quem não faz, né? Exatamente. Eu já quero fazer logo umas 3. E aproveitando, né, antes da gente finalizar a nossa conversa, falando de terapia, aqui a gente também faz várias terapias, né? Inclusive, falar da minha querida Petit Elefant. Gosto, o doutor conhece? Não conheço. Terapia das flores. É, mexe muito com essa parte olfativa, né? Então você vai se acalmando, né? Vai acalmando o ambiente. A primeira vez, né, Paulo, que a gente passou aqui, eu acho que acalmou demais o ambiente aqui. E a gente teve que conseguir equilibrar. Então, eu posto muito lá na minha rede social, porque eu realmente faço uso. Mudou a minha vida e pode mudar a sua. Petit Elefant, nossa patrocinadora aqui também. É, a Rafa, que cuida aqui das minhas makes, né? Cuida da minha imagem também. É muito importante esse posicionamento. Vocês assistiram já o programa dela com a participação dela. Se não assistiu, tá lá no nosso YouTube. E a gente tem novidades e vocês vão poder ver ela de pertinho. Mas essa eu não posso contar ainda. Não poderia nem dar esse spoiler, né? Mas já dei. EL Studio, Evelyn hoje não está aqui com a gente, mas ela cuida de toda a parte do suporte, da assistência do nosso programa. Melhoras para você, Evelyn tá dodói, mas no próximo ela estará. Renova Fit, que é a empresa da nossa nutricionista. Doutor, conhece a nossa nutricionista? Quem é nosso nutricionista? A nutricionista é a melhor da cidade. Renova Fit cuida das marmitinhas fit do pessoal, da galera que come os kits. Eu tenho Sim. uma cozinha também. Ah, que bacana. Dentre várias coisas, tem aí uma cozinha que faz uma alimentação pesada, equilibrada para Ai, os que ótimo. pacientes. Isso é muito bom, né? Porque, principalmente quem mora sozinho, ou casais sem filhos, por exemplo, que conseguem se organizar, muitas vezes eles não têm tempo para ficar cozinhando, né? Sim, Então, e você ter uma opção em casa de já fácil pronto ali, uso né? é maravilhoso, né? Então, o que falta muitas vezes é quem faça direito, né? Então, porque Exatamente. simplesmente fazer a comida e congelar não é exatamente o que você precisa, né? Tem o congelamento certo para fazer, porque senão perde nutriente, perde cor, perde sabor. E o Renova Fit tá super em cima. E sabe que tem uma galera nova de faixa etária agora com a Renova Fit, que são os idosos. Ah, que bacana, Eles né? estão partindo por esse lado. Você faz uma suplementação oral, certo? Você consegue comer melhor, tendo tudo já equilibrado, né? Tudo equilibrado. Depois vocês olhem lá, Renova Fit. Instituto Carrer, minha querida Dani, ela tá viajando, volta logo, hein, Dani, porque eu tenho tanta coisa para te contar. Lá no Instituto Carrer, você que tem, né, o seu filho atípico e você também que precisa de várias terapias na parte de fisioterapias alternativas, neurais. Inclusive, eu fiz esses dias que eu tava estressadinha. Ela colocou aqui as agulhinhas. Tem lá no perfil nosso essa terapia neural que eu fiz e me ajudou muito na minha crise de enxaqueca. Com a neuromodulação, Foi uma neuromodulação. é muito legal, muito bacana. Eu chorei, mas não foi de dor, porque não doeu nada. Eu acho que foi do relaxamento mesmo, da tensão que eu tava neural. São terapias, pra gente são novas, pra mim é novo, né? Eu tenho lido bastante a respeito disso, mas é recente pra mim. Sim, E a gente vê resultados maravilhosos, né? eu com fiquei neuromodulação. encantada. Tanto para quem está estressado, né? Quanto para crianças com TDAH, né? Com autismo, né? Então você consegue Sim. estimular a pessoa naquilo que ela precisa centrar. Não é isso? Eu esqueci de falar isso, eu tava a nossa convidada ela hoje. Uhum. Nessa questão da neuromodulação, crianças com TDAH. Sim. Na escola tá demais. Neuromodulação, porque é local, Uhum. é efetivo. Então, Instituto Carrer. Dani, a próxima, vamos falar de neuromodulação, né? Mas eu não quero mais agulhinha, não. E o Yuri quer fugir de mim, doutor, mas eu não deixo, porque eu fico enchendo o saco dele. Uhum. Ele vem aqui, acompanha a gente, tira foto. Mas o foco do Yuri é mesmo fotografia esportiva, né, Yuri? Então, nas corridas que vocês veem por aí, as fotos que a gente acompanha, é o trabalho do Yuri. Mas de vez em quando eu consigo trazer ele pra cá. Então, já sigam ele também, Yuri Tomé.
E agora o Instituto Lira, Sim, né? Sigam também, ele vai falar um pouquinho depois da rede social. Mas assim, nesse contexto eu já andei acompanhando, tô encantada, né? bacana. Eu amo esse mundo, né? Faz 11 anos também, bem menos que o É, doutor, claro. aham, Mas eu sou encantada por essa parte de suplementação, alimentação, hormonal. é, E parabéns pelo trabalho lá, viu? obrigado. No instituto, eu falo assim, quando eu montei o instituto, eu pensei num local que o paciente tenha vontade de ir, né? Eu não queria só uma clínica, né? Uma clínica onde tivesse várias pessoas alugando sala, não é esse o nosso foco, né? O foco é que a gente tenha eh, Suporte. um suporte, um ponto de apoio para o paciente. Então, independente da queixa. Então, vamos dizer, a pessoa tem obesidade, ela vai procurar, lá ela vai conseguir um profissional que ajude, né? A mulher 40 a mais vai ter profissional que ajude na transição de perimenopausa, menopausa, reposições hormonais, né? A gente tem psicólogos especializados em tratamento de obesidade, porque cada muita gente não entende que o psicólogo também tem especialidade. Então, tem psicólogo especializado em crianças, tem Exatamente. psicólogos especializados em tratamento de famílias, né? E tem gente especializada em tratamento de obesidade. Então, você ter gente que trata isso diretamente vai facilitar, né, o seu resultado final. E E vai nos ajudar. sim, sem dúvida, vai ajudar a equipe inteira a tratar esse Sim. paciente, né? E no instituto a gente tem o tratamento completo, tá? Desde a cirurgia, os tratamentos clínicos, as suplementações injetáveis, né? Hoje a gente trabalha com todo tipo de suplementação injetável, vitaminas, aminoácidos, tudo que tem que ser feito para o paciente, a gente pode fazer intramuscular, endovenoso, o que for necessário, né? E a gente tem também a área de estética na clínica, onde a gente pode trabalhar ondas de choque, ozonioterapia, e mais? Ai, eu Uma adoro. porção de Gente, eu coisa. adoro tudo isso. Eu quero PR, passar um dia lá, nessa clínica. PRP, né, que é o plasma rico em plaquetas, né? E usado principalmente para área estética, mas a gente também usa para pacientes, para atletas com dor muscular. Então, ozonioterapia e PRP para dor muscular e recuperação de lesões musculares, né? É maravilhoso, funciona super bem, né? Então, o instituto é bem completo, tem uma equipe bem bacana lá. Muito legal, parabéns, viu? Aliás, parabéns por todo esse trabalho que eu vejo humanizado, né? Quando eu sou da área da saúde, né, e levo esse podcast com a saúde, eu acho que é muito importante quando eu vou buscar um profissional para trazer aqui, que ele também seja humano, né? Que ele trabalhe com o paciente dele de forma humanizada, Sim. né? De acolhimento, e isso é muito importante. Então, parabéns. Muito obrigada por aceitar o meu convite, por estar aqui dividindo Imagina. isso. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. E fale um pouquinho sobre as suas redes sociais, como que a Sim, gente pode te encontrar. sim. Bom, vai aparecer embaixo aí na tela, né? Sim, Mas eu tô lá como Dr. Augusto Lira, Dr. Augusto Lira. Eu tô sempre postando coisas interessantes pelo tratamento de obesidade e agora entrando ainda mais na medicina integrativa, né? Cada vez mais a gente vai postar a respeito disso. Como a gente conversou um pouco antes, a, a medicina integrativa não é uma especialidade, é um jeito de tratar o paciente que vai humanizar o tratamento. sim. Então, independente da especialidade que o médico tem, ele pode tratar de um modo integrativo, né? Então, entender que o paciente não é uma parte, né? Então, se ele tem aquela doença, ele tem que ser tratado inteiro, e isso a gente consegue fazer lá, né? O próprio instituto, como eu falei, tem o arroba dele, né? Instituto Lira, arroba Instituto Lira, e também a gente está sempre postando coisas ali a respeito dos tratamentos disponíveis na clínica. Muito legal. Eu estarei lá porque eu quero saber tudo. Inclusive, Dani, tem alguém querendo me roubar de você, viu? Já quero logo dizer isso. Já foi. Já foi. Bom, muito obrigada, doutor Augusto. Muito obrigada, produção, Paulo, convidado, Rafa, Yuri. Muito obrigada a você que ficou aqui comigo mais uma vez. Finalzinho de domingo. E ó, não esqueça, quero saber o que você fica fazendo enquanto você me assiste. O que que como a gente tá conversando. Porque aqui essas conversas transformam a sua saúde dentro da sua casa, sua família, seu filho, seu ambiente. E eu quero levar cada vez mais esse conhecimento para vocês. Um beijo, muito obrigada e até a próxima.